Depois do funeral do meu marido, minha cunhada me levou até uma estrada remota e disse: "É aqui que você desce. A casa e o negócio são meus agora." Ela cuspiu antes de sair em disparada. Abandonada, sem dinheiro, agarrei minha bolsa e sorri. Ela achou que tinha vencido, mas não sabia o que eu tinha feito antes da morte do irmão dela. "Sinto muito pela sua perda, mas precisamos discutir negócios." Essas palavras, ditas enquanto o caixão de David ainda estava sendo baixado, deveriam ter me preparado para o que estava por vir. Raquel me puxou de lado durante o funeral do meu marido, sua mão bem cuidada agarrando meu braço como um torno, sua voz áspera o suficiente para cortar vidro. "A transição precisa acontecer rápido. David não gostaria que a empresa sofresse por causa de sentimentalismo." Olhei para ela, incrédula. Meu marido estava morto havia exatamente 4 horas, e ela já planejava levar tudo o que construímos juntos. Asterisco asterisco a tempestade perfeita se forma asterisco asterisco. Eu deveria ter visto naquele momento, o jeito como seus olhos brilhavam com algo que não era tristeza. Mas eu estava me afogando na minha própria tristeza, mal conseguindo manter a cabeça fora d'água enquanto amigos e familiares ofereciam suas condolências ao redor do túmulo de David. O vento de outubro cortava meu vestido preto, e tudo em que eu conseguia pensar era em como David teria feito alguma piada sobre o clima de Chicago para descontrair. Ele sempre sabia como me fazer sorrir, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas não haveria mais sorrisos de David. Não mais conversas tarde da noite sobre expandir nossos negócios. Não mais beijos roubados em nosso escritório em casa quando pensávamos que ninguém estava olhando. Raquel apertou meu braço com mais força, me puxando de volta ao presente. "Maia, você está ouvindo? Isso é importante." Olhei para ela, e então olhei de verdade pela primeira vez em anos. A irmã de David estava lá, num terno preto de corte impecável que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Seu cabelo loiro estava impecavelmente penteado, apesar do vento, e sua maquiagem sem manchas de lágrimas. Ela parecia estar participando de uma conferência de negócios, não enterrando o irmão. "Raquel, por favor", sussurrei, com a voz rouca de tanto chorar. "Podemos conversar sobre isso depois? Eu só não consigo pensar em negócios agora." Seu sorriso era fino como uma navalha. "Infelizmente, os negócios não esperam pelo luto. Maia, a Collins Tech Solutions precisa de liderança, e David deixou instruções muito específicas sobre o que deveria acontecer." Era mentira. Eu sabia que era mentira porque David e eu tínhamos atualizado nossos testamentos juntos apenas 6 meses antes. Estávamos sentados no escritório do nosso advogado, de mãos dadas, enquanto discutíamos o que aconteceria com a nossa empresa se algo acontecesse com um de nós. Os negócios iriam para o cônjuge sobrevivente, com provisões para funcionários-chave. Raquel não foi mencionada em nenhuma função empresarial. Mas ali, naquele cemitério, com a terra ainda caindo sobre o caixão do meu marido, eu não tinha forças para argumentar. Assenti fracamente e deixei que ela me levasse para longe do túmulo, para longe do pequeno grupo de enlutados que começava a se dispersar. Nem sempre foi assim entre mim e a Raquel. No começo, eu realmente esperava que pudéssemos nos tornar próximas. Quando David nos apresentou pela primeira vez, há 16 anos, eu estava ansiosa para fazer parte da família dele. Eu tinha crescido como filha única, e a ideia de ter uma irmã era atraente. Lembro-me daquele primeiro encontro com tanta clareza. O David estava nervoso, ajeitando a gravata 3 vezes antes de entrarmos no restaurante sofisticado onde a Raquel nos esperava. Ela já estava sentada na melhor mesa, checando o celular com um ar de impaciência praticada. "Hatch, gostaria que você conhecesse a Maia", disse David, com a voz carregada de amor e orgulho. A mulher de quem eu estava falando. Raquel ergueu os olhos do celular, e eu a vi fazer um inventário de tudo sobre mim em cerca de 3 segundos. Meu vestido de pronta entrega, minhas joias modestas, meu sorriso nervoso. Eu me senti como um espécime sob um microscópio. "Então, você é a recepcionista?", ela disse, sem nem tentar esconder sua rejeição. "Na verdade, agora sou sócia do David", respondi, tentando manter a voz firme. A risada dela foi como o vidro quebrando. "Que fofo. Você está brincando de escritório." David se intrometeu, explicando como eu ajudei a recuperar dados cruciais,
como minhas habilidades organizacionais estavam transformando sua operação caótica de um só homem em algo sustentável. Mas eu podia ver Raquel se desligando, já decidindo que eu não merecia a atenção dela. Com o passar dos anos, essa atitude de desdém só piorou. Em todas as reuniões familiares, em todos os jantares de feriado, Raquel encontrava maneiras de me lembrar que eu era um estranho. Ela falava sobre memórias familiares que me antecederam, usava piadas internas que eu não entendia e se referia constantemente aos negócios da família Collins como se eu não estivesse ali. David tentava me proteger disso. Deus o abençoe. Ele mudava de assunto quando Raquel se irritava demais ou inventava desculpas para irmos embora mais cedo quando a tensão ficava insuportável. Mas ele também inventava inúmeras desculpas para o comportamento dela. Ela só quer proteger a família, dizia ele durante a viagem para casa depois de mais um jantar desconfortável. Ela vai mudar de ideia quando te conhecer melhor. Mas Raquel nunca quis me conhecer melhor. O que ela queria era que eu desaparecesse. A ironia era que, enquanto ela me tratava como um hóspede indesejado, David e eu estávamos construindo algo extraordinário juntos. Nossa empresa de consultoria tecnológica havia começado no meu minúsculo apartamento, com David programando em um laptop antigo enquanto eu atendia ligações de clientes da mesa da minha cozinha. Aqueles primeiros dias foram mágicos à sua maneira. Trabalhávamos por 18 horas seguidas, alimentados por café e sonhos compartilhados, depurando softwares enquanto contávamos histórias sobre nossas infâncias. David explicava conceitos complexos de programação enquanto eu ensinava sobre gestão de fluxo de caixa e psicologia do cliente. Éramos complementos perfeitos. Sua genialidade técnica combinava com meus instintos de negócios. Nosso primeiro grande cliente foi um pequeno consultório médico que precisava de um sistema de gestão de pacientes melhor. David construiu algo bonito e funcional, mas foi minha sugestão de adicionar lembretes automatizados de consultas que realmente garantiu o contrato. Esse pequeno recurso, nascido da minha compreensão da natureza humana, tornou-se um elemento de destaque em todos os nossos projetos subsequentes. No segundo ano, mudamos para um escritório de verdade e contratamos nosso primeiro funcionário. No quinto ano, tínhamos uma equipe completa e clientes em 3 estados. No oitavo ano, a Collins Tech Solutions estava avaliada em $12 milhões, com uma lista de clientes que incluía hospitais, empresas financeiras e agências governamentais. Durante todo esse tempo, Raquel observava de longe, repassando seus próprios empreendimentos fracassados e criticando os nossos. Ela já havia passado por uma loja de roupas boutique, um serviço de buffet sofisticado, uma linha de produtos orgânicos para a pele, mais recentemente, um retiro de bem-estar em Malibu. Cada fracasso era seguido por um telefonema para David, pedindo outro empréstimo para se reerguer. David sempre aceitava. Era uma das nossas poucas fontes de conflito. Ela é da família, Maia, ele dizia sempre que eu gentilmente sugeria que talvez os resgates contínuos não estivessem ajudando Raquel a aprender com seus erros. Ela só precisa da oportunidade certa. Mordi a língua, mas, no fundo, eu achava que o verdadeiro problema da Raquel não era a falta de oportunidades. Era a falta de comprometimento. Ela tratava os negócios como hobbies caros, partindo para a próxima ideia brilhante sempre que a atual exigia trabalho de verdade. 6 meses antes, ela apareceu na nossa porta após seu último fracasso, com uma aparência estranhamente humilde. O retiro de bem-estar havia fracassado em meio a alegações de má gestão financeira, e ela estava efetivamente falida novamente. David, generoso como sempre, ofereceu a ela nosso quarto de hóspedes e um emprego temporário na Collins Tech. Talvez seja disso que ela precisa, disse-me em particular. Uma chance de ver como um negócio de sucesso realmente funciona. Eu tinha minhas dúvidas, mas apoiava a sua decisão. A família era importante para David, e eu amava o suficiente para acolher sua irmã em nossa casa e empresa, apesar de nossa história. Olhando para trás agora, de pé naquele cemitério com os dedos de Raquel ainda cravados no meu braço, percebi o quão ingênua eu tinha sido. Raquel não tinha voltado para casa para aprender ou se curar. Ela tinha voltado para se posicionar exatamente para aquele momento. Ah, ela disse agora, sua voz cortando minhas memórias. Eu sei que é difícil, mas David foi muito específico sobre seus desejos. Ele queria que o negócio permanecesse nas mãos da família Collins. Olhei para ela, enxergando claramente pela primeira vez o cálculo por trás de sua fachada de pesar.
As peças estavam se encaixando, seu interesse repentino em nossas operações comerciais, suas perguntas detalhadas sobre contratos de clientes e procedimentos financeiros, sua insistência em acessar o computador de David para ajudar com tarefas administrativas. Ela não estava ajudando, estava se preparando. E agora, com David mal tendo esfriado na terra, ela estava agindo. A viagem de volta do cemitério para casa pareceu interminável. Raquel finalmente havia soltado meu braço, mas eu ainda sentia as marcas que seus dedos haviam deixado. Ela estava no banco do passageiro do meu carro, falando em tom sussurrado e urgente sobre transições necessárias e a proteção do legado de David, enquanto eu agarrava o volante e tentava processar o que estava acontecendo. 3 semanas. Fazia apenas 3 semanas desde aquela terrível manhã de terça-feira, quando meu mundo inteiro desabou em um piscar de olhos. Eu estava lá em cima, me vestindo para uma apresentação para um cliente, quando ouvi o estrondo. O som de cerâmica se estilhaçando ecoou pela casa, seguido por um baque forte que me embrulhou o estômago. Chamei o nome de David enquanto descia correndo as escadas, esperando encontrar pratos quebrados e talvez um pedido de desculpas envergonhado. Em vez disso, encontrei meu marido deitado imóvel no chão da cozinha, cercado pelos restos de sua caneca de café favorita, aquela que eu lhe dera em nosso 5º aniversário de casamento com a melhor parceiro de negócios do mundo impresso em letras azuis desbotadas. David, gritei, caindo de joelhos ao lado dele. Seus olhos estavam fechados, seu rosto em um tom alarmante de cinza. Encostei meu ouvido em seu peito, atenta a uma batida cardíaca, enquanto minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia ligar para o 911. 911, qual é a sua emergência? Meu marido desmaiou, consegui dizer com a voz abafada. Ele não está respondendo. Por favor, você precisa ajudá-lo. A voz do atendente era calma e profissional, me guiando pela RCP. Eu bombei o peito de David e respirei fundo em seus pulmões, sentindo o sabor persistente do seu café da manhã, torcendo para que ele voltasse para mim a cada compressão. Os paramédicos chegaram no que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Eles atenderam David com urgência eficiente, seus equipamentos apitando e zumbindo enquanto eu permanecia encostada na parede da cozinha, observando-os lutar por sua vida em nosso piso de madeira. Senhora, precisamos transportá-lo imediatamente, disse o paramédico-chefe. A senhora pode nos seguir até o Northwestern Memorial. As 6 horas seguintes na sala de espera do hospital foram as mais longas da minha vida. Andei de um lado para o outro pelos corredores estéreis, liguei para os funcionários para cancelar reuniões e fiquei olhando para o celular, na esperança de receber atualizações milagrosas que nunca chegaram. Os colegas do David, do seu antigo emprego na área de tecnologia, apareceram, junto com nossos vizinhos e alguns amigos próximos. Todos falavam em sussurros, oferecendo café que eu não conseguia beber e conforto que eu não conseguia aceitar. O Dr. Martinez finalmente saiu da unidade cardíaca às 15h47. Lembro-me da hora exata porque fiquei olhando o relógio obsessivamente, como se contar os minutos pudesse de alguma forma mudar o resultado. Senhora Collins, disse ele, com a voz suave, mas firme. Sinto muito. Seu marido sofreu um infarto do miocárdio grave. Fizemos tudo o que podíamos, mas o dano foi muito extenso. Ele se foi. Se foi. Uma palavra tão simples para algo tão devastador. Os dias que se seguiram foram um borrão de decisões impossíveis e uma dor sufocante. Tive que planejar um funeral enquanto meu cérebro parecia envolto em algodão. Escolher flores para um homem que sempre me trouxe flores silvestres do nosso quintal. Escrever um obituário que, de alguma forma, capturasse 45 anos de vida em poucos parágrafos. Notificar clientes e funcionários enquanto mal conseguia formar frases coerentes. Nossa gerente de negócios, Sarah, tinha sido uma dádiva divina durante aqueles dias sombrios. Ela cuidou das preocupações imediatas dos clientes enquanto eu cuidava dos arranjos funerários, protegendo-me do pior do caos empresarial. Mas mesmo seu apoio competente não conseguiu preencher o vazio em forma de Davi em todos os aspectos da minha existência. O mais surreal era que a vida continuava seguindo em frente. Os clientes ainda precisavam que seus projetos fossem concluídos. As contas ainda precisavam ser pagas. O mundo continuava girando enquanto o meu parava completamente. Mas havia algo mais me assombrando durante aquelas semanas de luto, algo que acontecerá 3 dias antes do ataque cardíaco de David. Um telefonema que agora parecia uma profecia.
Eu estava revisando os relatórios trimestrais quando David entrou correndo em nosso escritório, com o rosto vermelho de raiva e descrença. Ele carregava uma pilha de extratos bancários impressos, as mãos tremendo de emoção. Maia, precisamos conversar, disse ele, fechando a porta atrás de si com uma força incomum. É sobre a Raquel. A urgência em sua voz me fez deixar o trabalho de lado imediatamente. David raramente ficava realmente bravo, mas quando isso acontecia, geralmente era por causa de algo sério. O que houve? Perguntei, embora a parte de mim já suspeitasse. Ela anda nos roubando, disse ele, espalhando os documentos sobre a minha mesa. Há meses, talvez mais. Vejam esses saques. Estão todos autorizados com a minha assinatura, mas eu nunca assinei nenhum deles. Eu estudava os papéis com horror crescente. Saque após saque, variando de $500 a $15.000. Todos supostamente assinados por David durante viagens para conferências de negócios ou reuniões com clientes. As assinaturas falsificadas eram réplicas boas, quase perfeitas, de sua caligrafia, mas havia diferenças sutis que se tornaram óbvias quando ele soube o que procurar. Quanto? Sussurrei. Até agora, mais de $800.000, disse David, afundando-se na cadeira. E pode haver mais. Só descobri isso porque estava tentando conciliar algumas discrepâncias em nossos impostos trimestrais. Passamos a noite inteira construindo um caso, documentando cada transação fraudulenta, cruzando-as com a agenda de viagens de David, compilando evidências que pintavam um quadro claro de apropriação indébita sistemática. David estava arrasado, não apenas pelo dinheiro, mas pela traição. Ela é minha irmã, ele repetia sem parar, como se a repetição pudesse dar sentido. Como ela pôde fazer isso conosco, com a família? Decidimos reunir todas as provas antes de confrontar Raquel diretamente. David queria dar a ela uma chance de se explicar, talvez até mesmo fazer uma restituição se ela estivesse genuinamente arrependida. Eu estava menos otimista quanto ao potencial de remorso dela, mas apoiei a decisão dele de lidar com as coisas em segredo. Conversaremos com ela amanhã, disse David naquela última noite, me dando um beijo de boa noite em nosso escritório em casa, onde passamos tantas horas felizes construindo nossos sonhos juntos. O amanhã nunca chegou. Na manhã seguinte, David tinha ido embora. Nas semanas seguintes à sua morte, eu me vi retornando obsessivamente àqueles documentos. Em parte, era prático, eu precisava entender toda a extensão do roubo de Raquel para fins legais. Mas, principalmente, era emocional. Trabalhar no caso era como continuar uma conversa com David, orando seu último pedido para proteger o que construímos juntos. O que descobri foi pior do que imaginávamos inicialmente. Raquel não estava apenas roubando dinheiro. Ela estava desviando dinheiro por meio de pagamentos falsos a fornecedores, relatórios de despesas inflacionados e honorários de consultoria fantasmas. O prejuízo total se aproximava de $1,2 milhão, quase 10% do valor da nossa empresa. Ela ficou mais ousada após a morte de David, provavelmente presumindo que eu estivesse muito abalada pela dor para notar irregularidades financeiras. Mas a dor, de certa forma, aguçou meu foco. Eu não tinha mais nada em que pensar, exceto o mistério que David me deixará para resolver. Enquanto isso, Raquel interpretava o papel de irmã enlutada com uma atuação digna de Oscar. Ela soluçou dramaticamente no funeral, apertando minha mão durante o elogio fúnebre e sussurrando sobre o quanto sentiria a falta do irmãozinho. Ela me trouxe refeições que eu não conseguia comer e se ofereceu para lidar com comunicações comerciais que eu não conseguia encarar. Mas eu tinha começado a notar algumas coisas, a maneira como ela se voluntariava para ajudar com tarefas que envolviam acessar nossos sistemas financeiros, seu interesse repentino em se reunir com nosso advogado e contador, as perguntas sutis sobre apólices de seguro de vida e planos de sucessão empresarial. Agora, sentada no meu carro depois daquela conversa no cemitério, eu finalmente entendia o que estava testemunhando. A dor de Raquel era genuína, mas não por David. Ela lamentava a oportunidade perdida de roubar ainda mais antes que seu irmão descobrisse seus crimes. E agora ela pensava que poderia simplesmente levar tudo legalmente, usando documentos falsos e minha vulnerabilidade induzida pela dor para completar o roubo que ela havia começado meses atrás. Ela estava errada. David podia ter ido embora, mas o caso que construímos juntos era infalível. Raquel havia cometido um erro de cálculo crucial. Ela havia subestimado a viúva que pensava poder manipular facilmente.
Eu estava prestes a provar o quanto ela estava errada. A manhã seguinte chegou cinzenta e fria, combinando com a sensação de vazio no meu peito. Eu mal tinha dormido, minha mente oscilando entre as lembranças de David e a certeza crescente de que Raquel estava orquestrando algo muito pior do que um simples roubo. Quando desci as escadas arrastando os pés de roupão às 7 horas, encontrei-a já vestida para o trabalho, com um taier azul marinho que provavelmente custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Ela estava sentada à mesa da cozinha com o laptop aberto e uma pilha de pastas de papel pardo arrumadas ao lado da xícara de café. A visão era chocante, aquela mulher tratando nossa casa como sua sala de reuniões particular, apenas 12 horas depois de termos enterrado David. Bom dia, Maya, disse ela, sem tirar os olhos da tela. Espero que você tenha descansado. Temos muito o que conversar hoje. Servi-me de café com as mãos trêmulas, notando que ela havia feito a mistura importada e cara que David sempre dizia ter gosto de água pretensiosa, outra pequena violação que, de alguma forma, parecia enorme. Raquel, não tenho certeza se estou pronta para, comecei. Eu entendo que isso é difícil, ela interrompeu, fechando o laptop com um estalo decisivo. Mas adiar não vai facilitar. Os clientes do David já estão questionando a continuidade do serviço. Precisamos estabelecer uma liderança clara antes que eles comecem a abandonar o barco. O jeito casual com que ela disse a nós me embrulhou o estômago, como se ela estivesse administrando a Collins Tech Solutions o tempo todo, em vez de morar no nosso quarto de hóspedes e roubar nosso dinheiro. Talvez devêssemos esperar até o Tom Henderson voltar do casamento da filha, sugeri, testando se ela manteria a mentira de ontem. O sorriso de Raquel não vacilou. Na verdade, falei com o Tom ontem à noite. Ele está encurtando a viagem para cuidar dessa transição. Muito profissional da parte dele, não acha? Outra mentira. Liguei para o escritório do Tom novamente naquela manhã, e a secretária dele confirmou que ele só voltaria na quinta-feira. Mas mantive a expressão neutra, deixando Raquel pensar que eu estava engolindo a mentira. Agora, ela continuou, abrindo a primeira pasta com precisão teatral, vamos rever a reestruturação da sociedade que David e eu discutimos no mês passado. Ela deslizou um documento grosso sobre a mesa. O cabeçalho dizia emenda à parceria da Collins Tech Solutions em uma fonte de aparência oficial. Meu nome aparecia ao longo do texto, mas sempre em posições subordinadas, sócio júnior, coordenador administrativo, assistente de operações. Não entendo, eu disse, embora entendesse perfeitamente. David e eu éramos sócios em pé de igualdade. Fundamos esta empresa juntos. A expressão de Raquel mudou para algo que poderia ser de pena se não fosse tão condescendente. Maya, eu sei que o David te deixou se sentir importante, mas sejamos realistas quanto às suas contribuições reais. Você fez alguns trabalhos administrativos, atendeu telefones, fez contabilidade básica. O David era o visionário, o gênio técnico. Sem ele, que habilidades especializadas você realmente tem a oferecer? As palavras me atingiram como golpes físicos, cada um calculado para minar minha confiança. Mas, por trás da minha dor, algo mais duro estava se cristalizando. Raquel não estava apenas roubando dinheiro. Ela estava tentando roubar minha identidade, reescrever a história de tudo que David e eu havíamos conquistado juntos. Estas assinaturas, eu disse, estudando os documentos com mais atenção. Quando exatamente David assinou isso? 15 de outubro, respondeu Raquel suavemente. Ele estava muito preocupado com o futuro da empresa, especialmente com seus problemas de saúde. 15 de outubro. Eu me lembrava claramente dessa data porque era o dia da nossa maior apresentação para clientes do ano. David e eu passamos 14 horas seguidas preparando projeções financeiras e especificações técnicas para um possível contrato de $2 milhões. Ele estava completamente focado naquela apresentação, estressado com cada detalhe. A ideia de que ele tivesse perdido tempo naquele dia para reestruturar nossa parceria sem me contar era absurda. Mas a assinatura parecia correta, quase correta. O and de David estava um pouco arredondado demais, o AS de Collins um pouco reto demais. Alguém havia praticado bastante sua caligrafia, mas não percebera as sutis imperfeições que tornavam sua assinatura tão singular. Aqui está o que estou disposta a oferecer, continuou Raquel, abrindo outra pasta. Uma generosa indenização de $500 mil, mais um contrato de consultoria, se você quiser continuar envolvido por tempo limitado.
Você poderia lidar com tarefas administrativas básicas, atender telefones, esse tipo de coisa. $500.000 por uma empresa que construímos, chegando a uma avaliação de $12 milhões, durante 8 anos de jornadas de 16 horas, por cada noite que passamos depurando código e elaborando estratégias de crescimento, por cada relacionamento com clientes que cultivei, de ligações não solicitadas a contratos milionários. Isso parece. Fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado, menor do que eu esperava. A risada de Raquel foi cortante. Maia, você está pensando emocionalmente, não racionalmente. Sim, a empresa tem receita, mas receita não é lucro. E sem a expertise técnica do David, quanto vale essa base de clientes? A maioria dos nossos contratos era baseada em relacionamentos pessoais com o David. Quando a notícia de que ele se foi, ela deixou a insinuação pairar no ar. Era uma ameaça disfarçada de análise de negócios, e nós duas sabíamos disso. Preciso de um tempo para analisar isso com o nosso advogado, respondi, cautelosamente. Claro, Raquel assentiu. O Tom já analisou tudo. Na verdade, ele concorda que este é o caminho mais sensato. Empresas familiares podem ser complicadas quando há um falecimento, e assim, os interesses de todos são protegidos. Outra mentira. Tom Henderson era meticuloso com a documentação e jamais revisaria grandes mudanças na sociedade sem envolver todas as partes. Mas Raquel apostava que minha dor me tornaria condescendente, sobrecarregada demais para questionar sua versão dos acontecimentos. Há outra coisa que precisamos discutir, continuou ela, com um tom de voz que se transformava em falsa simpatia. A casa. Meu sangue gelou. E a casa? Bem, é bem grande para uma pessoa só, não acha? E cara de manter. O David sempre se preocupou com a sua segurança financeira caso algo acontecesse com ele. Encontrei uma pesquisa que ele fez sobre bons condomínios no centro da cidade, muito mais apropriado para uma mulher solteira da sua idade. Ela produziu impressões de sites imobiliários, todos apresentando apartamentos de aparência estéril que custavam 1/3 do valor da nossa casa. A suposta pesquisa de David datava de 3 dias antes do seu ataque cardíaco, no mesmo período em que ele estava consumido pela descoberta do roubo de Raquel. David adorou esta casa, eu disse baixinho. Nós a escolhemos juntos. Por que ele iria querer que eu a vendesse? Maia, querida, a voz de Raquel assumiu aquele tom condescendente que me arrepiou. David era prático. Ele sabia que você precisaria de ativos líquidos mais do que de todo esse espaço e responsabilidade. E, francamente, ficar aqui pode tornar o processo de luto mais difícil. Às vezes, um novo começo é exatamente o que alguém precisa. Cada palavra era veneno envolto em falsa preocupação. Ela não planejava apenas roubar o negócio. Ela queria a casa também, nossa casa, onde David e eu tomávamos café da manhã todos os dias durante 8 anos, onde celebrávamos cada marco empresarial, onde a presença dele ainda pairava em todos os cômodos. Preciso pensar em tudo isso, eu disse, levantando-me da mesa. É muita coisa para processar. Claro que sim, concordou Raquel. Mas percebi a irritação que passou por seu rosto. Ela esperava que eu assinasse imediatamente, aflita demais para pensar com clareza. Mas, Maia, não podemos adiar muito. O mundo dos negócios muda rápido, e nossos concorrentes provavelmente já estão nos cercando. David não gostaria que o trabalho de sua vida sofresse por causa de sentimentalismo. Aquela palavra de novo, sentimento, como se amor e lealdade fossem fraquezas a serem superadas, e não a base de tudo que é significativo na vida. Entendo, menti, juntando os documentos que ela me dera. Deixe-me revisar tudo com cuidado esta noite. Enquanto subia as escadas, ouvi Raquel fazendo ligações na nossa cozinha, com a voz firme e profissional. Ela estava conversando com alguém sobre finalizar a transição e seguir em frente com o cronograma de aquisição. No nosso quarto, sentei-me na beira da cama que David e eu dividíamos há 8 anos e espalhei os documentos fraudulentos de Raquel sobre o edredom. Cada página era uma obra-prima de falsificação, elaborada para parecer legítima, enquanto sistematicamente desfazia tudo aquilo pelo qual eu havia trabalhado. Mas Raquel cometeu um erro crucial. Ela subestimou minha memória para detalhes, minha compreensão do nosso cronograma de negócios e, mais importante, meu conhecimento dos hábitos e da caligrafia de David. Cada mentira que ela contava tinha uma data específica, um fato verificável que eu podia verificar.
e eu ainda tinha as evidências que David e eu havíamos reunido, provas do esquema de apropriação indébita que ela havia desenvolvido ao longo de meses, documentadas com a mesma atenção meticulosa aos detalhes que aplicávamos a todos os aspectos do nosso negócio. Raquel achava que estava manipulando uma viúva em luto, que estaria sobrecarregada demais para revidar. Ela não fazia ideia de que estava lidando com uma mulher que passará 8 anos aprendendo a construir casos infalíveis contra fraudadores. A guerra estava apenas começando, e eu tinha armas que ela nem sabia que existiam. 2 dias depois, Raquel bateu à porta do meu quarto às 8 horas da manhã, com a voz artificialmente alegre através da madeira. Maia, pensei que podíamos cuidar daquela papelada hoje. Resolver tudo para você poder seguir em frente. Eu já esperava por isso. Depois do nosso confronto na mesa da cozinha, eu a vi ficar cada vez mais impaciente com meus pedidos de tempo para pensar no assunto. Ela precisava da minha assinatura naqueles documentos fraudulentos, e já estava cansada de esperar. Não tenho certeza se estou pronta, respondi, interpretando o papel da viúva sobrecarregada que ela esperava. Querida, eu sei que é difícil, mas adiar não vai facilitar, respondeu ela. Marquei um encontro com Tom Henderson para esta manhã. Ele voltou cedo da viagem só para nós. Outra mentira. Eu tinha confirmado que Tom ainda estava na Flórida, provavelmente levando a filha ao altar naquele exato momento. Mas eu precisava ver aonde Raquel queria chegar com aquela mentira. Ok, eu disse, abrindo a porta. Deixe-me me vestir. Raquel estava parada no corredor, vestindo jeans de grife e uma blusa de seda, roupas casuais que, de alguma forma, pareciam mais caras do que as roupas formais da maioria das pessoas. Seu sorriso era caloroso e preocupado, a máscara perfeita para o que quer que ela tivesse planejado. Não tenha pressa, disse ela. Vou fazer um café para a gente dirigir. 20 minutos depois, eu estava sentado no banco do passageiro do BMW da Raquel, observando bairros familiares desaparecerem atrás de nós. Ela tagarelava nervosamente sobre o tempo, sobre como David ficaria orgulhoso por estarmos lidando com tudo com tanta maturidade, sobre o futuro brilhante que nos aguardava depois que toda essa questão legal fosse resolvida. Mas não estávamos indo para o centro da cidade, em direção ao distrito financeiro onde ficava o escritório de Tom Henderson. Em vez disso, Raquel estava pegando rotas rurais pelos subúrbios mais distantes, passando por fazendas e complexos industriais. Isso é um atalho? Perguntei, embora meu instinto já soubesse a resposta. Obras na rodovia principal, respondeu Raquel suavemente, sem tirar os olhos da estrada. Acredite se quiser, este caminho é mais rápido. Às vezes, as estradas secundárias são melhores do que as rotas óbvias. A metáfora não me passou despercebida. Raquel sempre preferira caminhos secundários, abordagens indiretas, manipulação em vez de confronto. Mas algo em sua energia hoje parecia diferente, mais urgente, mais desesperado. Seus nós dos dedos estavam brancos no volante, e ela não parava de olhar pelo retrovisor como se esperasse ser seguida. Rodamos em silêncio por mais 10 minutos, com a paisagem cada vez mais isolada. Milharais se estendiam infinitamente dos dois lados da estrada de 2 pistas, interrompidos apenas por algumas casas de fazenda recuadas atrás de longas entradas de cascalho. Meu celular não mostrava sinal. Estávamos realmente no meio do nada. Raquel, para onde exatamente estamos indo? Perguntei, sem me dar ao trabalho de esconder a preocupação na minha voz. Ela então me olhou de relance, por um instante, sua máscara caiu. Vi algo frio e calculista em seus olhos, algo que fez meu sangue gelar. Para algum lugar onde possamos ter uma última conversa, disse ela, a voz perdendo a falsa doçura. Sem interrupções, sem você recorrer a advogados, amigos ou qualquer outra pessoa que possa complicar as coisas. Ela saiu da estrada principal e entrou num acostamento de cascalho ao lado de um campo vazio. O carro parou com um ruído surdo, e de repente o silêncio era ensurdecedor. Nenhum trânsito, nenhuma casa visível em qualquer direção, apenas fileiras intermináveis de restolho de milho colhido estendendo-se até o horizonte. Raquel se virou para mim de frente, e a transformação foi completa. A irmã em luto, o familiar preocupado, a mulher que me trouxera lenços de papel e sopa durante meus dias mais sombrios se foi. Em seu lugar, sentou-se uma estranha com olhos mortos e um sorriso de predador. É assim que isso vai funcionar, Maia, disse ela, com a voz calma e profissional. Você vai assinar estes documentos transferindo o negócio para mim.
Você vai aceitar minha generosa oferta de compra e depois vai desaparecer silenciosamente da nossa vida. E se eu não fizer isso? Perguntei, embora já soubesse. A risada de Raquel foi como o vidro quebrando. Olhe ao seu redor, querida. Estamos a 30 quilômetros da cidade mais próxima. Seu celular está sem sinal. Ninguém sabe onde você está, exceto eu. Ela se aproximou, a voz se transformando em um sussurro. O David se foi, Maia. Você não é ninguém sem ele, só uma garota de cidade pequena que teve sorte por alguns anos. Você não tem família, nem amigos de verdade, ninguém que sentiria sua falta se você simplesmente desaparecesse. Cada palavra foi escolhida para ferir, para arrancar a pouca confiança que me restava. Ela vinha me estudando há meses, descobrindo minhas inseguranças, mapeando minhas vulnerabilidades. Não era apenas roubo. Era uma guerra psicológica. Você é doente, eu disse baixinho. Eu sou prática, ela corrigiu. David era fraco, sempre deixando o sentimentalismo obscurecer seu julgamento. Ele deveria ter se livrado de você anos atrás, mas era muito mole, muito romântico. Bem, romance não paga as contas, não é? Ela estendeu a mão por cima de mim até o porta-luvas e tirou um pequeno gravador digital. Tenho documentado seu comportamento cada vez mais errático desde a morte do David, disse ela, apertando play. Minha própria voz preencheu o carro, mas as palavras estavam erradas, tiradas do contexto e editadas para me fazer parecer instável, paranoica, possivelmente suicida. É incrível o que se consegue fazer com a tecnologia hoje em dia, disse Raquel, interrompendo a gravação. Se você desaparecer, todos entenderão o porquê, a viúva em luto, sobrecarregada pela perda, tomando decisões erradas. Muito triste, mas não totalmente surpreendente. O alcance total do seu plano estava se tornando claro. Não se tratava apenas de roubar o negócio. Ela planejava me apagar completamente, criando uma narrativa que explicasse minha ausência, enquanto se posicionava como a sobrevivente trágica, porém capaz, que estava juntando os cacos. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de raiva. Aquela mulher havia nos roubado, traído a confiança de David e agora ameaçava me destruir completamente. Ela havia planejado cada detalhe, desde o local isolado até as evidências fabricadas que cobririam seus rastros. Mas ela cometeu um erro crucial. iPhone, eu disse. O sorriso de Raquel se alargou. O que tem ele? Antes que eu pudesse responder, ela pegou minha bolsa e tirou meu iPhone, jogando-o pela janela aberta. Eu o vi se espatifar no cascalho, pedaços de vidro e metal se espalhando pelo acostamento. Ops, ela disse com falsa preocupação. Como sou desastrada. Acho que você vai ter que andar para encontrar ajuda. Ela estendeu a mão por cima de mim e abriu a porta, o vento de outubro soprando forte e cortando meu casaco leve. É aqui que você sai, Maia. A casa e o negócio são meus agora. David se foi, e você não é nada sem ele. Senti a mão dela no meu ombro, me empurrando em direção à porta aberta. Você pode ir andando até aquele posto de gasolina uns 5 quilômetros atrás. Pegar uma carona para algum lugar. Começar de novo. Mas se tentar contestar alguma coisa, se causar algum problema, eu vou garantir que você se arrependa. Saí cambaleando do carro, meus pés batendo no cascalho com um ruído que parecia anormalmente alto naquela paisagem vazia. Raquel jogou minha bolsa para trás e se inclinou para fora da janela com aquele sorriso cruel ainda brincando nos lábios. O David sempre dizia que você era mais durão do que parecia, disse ela. Vamos ver o quão durão você realmente é quando não tem nada. O carro acelerou, deixando-me sozinho em meio a uma nuvem de poeira e fumaça de escapamento. Observei o BMW desaparecer em uma curva, levando consigo tudo o que eu achava que sabia sobre decência humana. Mas, quando a poeira baixou e o silêncio retornou à estrada vazia, algo inesperado aconteceu. Em vez do desespero com que Raquel contava, senti algo completamente diferente, uma estranha sensação de libertação, até mesmo de triunfo. Porque, guardado na minha bolsa, protegido por uma capa à prova d'água, estava o pendrive criptografado contendo meses de evidências que destruiriam os planos cuidadosamente construídos de Raquel. Ela pensou ter abandonado uma viúva indefesa em uma estrada deserta. Na verdade, acabará de cometer o maior erro da sua vida. Sorri, coloquei minha bolsa no ombro e comecei a andar.
O primeiro quilômetro foi o mais difícil. Meus sapatos sociais não eram feitos para estradas de cascalho, e o vento de outubro cortava meu casaco como lâminas de barbear. Mas a cada passo, minha determinação se fortalecia. Raquel contava em me destruir com aquele abandono na estrada, me deixando abandonado e indefeso. Em vez disso, ela me libertou de qualquer lealdade ou obrigação familiar que ainda me restasse. O segundo quilômetro trouxe clareza. Enquanto eu caminhava pelos milharais vazios, cataloguei mentalmente cada evidência que David e eu tínhamos compilado, cada assinatura falsa que Raquel havia criado, cada mentira que ela contou. Ela se achava tão esperta, mas havia deixado um rastro digital que a destruiria. No terceiro quilômetro, eu já tinha um plano de batalha completo. O posto de gasolina Miller surgiu como uma miragem no horizonte, um prédio desgastado pelo tempo com placas desbotadas anunciando bilhetes de loteria e cerveja gelada. O senhor idoso atrás do balcão ergueu os olhos das palavras cruzadas quando eu empurrei a porta, e seu rosto imediatamente se enrugou de preocupação. Senhora, a senhora está bem? Perguntou ele, observando minha aparência desgrenhada e provavelmente reconhecendo o olhar de alguém que passou por algo traumático. Parece que você andou bastante. Meu carro quebrou, eu disse, o que tecnicamente era verdade. Será que eu poderia usar seu telefone? É uma emergência. Claro, querida, ele gesticulou em direção a um telefone fixo antigo atrás do balcão. Vá com calma. Quer um café? Você parece meio congelada. A gentileza dele quase me destruiu. Depois da crueldade de Raquel, a decência humana e simples daquele estranho me pareceu uma tábua de salvação. Aceitei o café com gratidão e disquei o número do celular pessoal de Tom Henderson. Maia, a voz de Tom estava surpresa e preocupada. Acabei de receber sua mensagem. Ainda estou na Flórida, mas posso pegar o primeiro voo de volta se for urgente. Que história é essa de Raquel apresentar documentos que eu supostamente aprovei? Tom, a Raquel tem mentido sobre tudo, eu disse, com a voz firme, apesar de tudo que eu tinha passado. Ela falsificou a assinatura do David nos documentos de transferência da sociedade e vem desviando dinheiro da empresa há meses. Eu tenho provas. Houve uma longa pausa. Maia, essas são acusações sérias. Tem certeza absoluta? David descobriu o roubo 3 dias antes de morrer, eu disse. Documentamos tudo juntos. Tenho arquivos criptografados com registros bancários, assinaturas falsificadas, faturas falsas, tudo o que é necessário para provar que ela vem nos roubando sistematicamente. Meu Deus, Tom suspirou. Onde você está agora? Está seguro? Contei a ele sobre o abandono na beira da estrada, sobre as ameaças de Raquel, sobre seu plano de me apagar completamente do negócio que David e eu tínhamos construído juntos. A linguagem de Tom tornou-se cada vez mais colorida à medida que eu descrevia o que havia acontecido. Vou reservar o próximo voo para Chicago, disse ele. Não fale com a Raquel. Não assine nada e não vá para casa sozinha. Encontre-me no meu escritório amanhã de manhã às 9 horas e traga tudo o que tiver. Depois de desligar, liguei para Sarah, nossa gerente de negócios, que imediatamente se ofereceu para me buscar. Quando ela chegou, 20 minutos depois, seu rosto estava pálido de choque. Maia, meu Deus, o que aconteceu com você? Perguntou ela, me ajudando a entrar no carro. A Raquel mostrou quem realmente é, eu disse simplesmente. Sarah, preciso que você proteja todos os nossos sistemas financeiros imediatamente. Troque todas as senhas, bloqueie todas as contas às quais a Raquel tem acesso e faça backup de tudo no nosso servidor seguro. Sarah assentiu, sombria. Tenho me perguntado sobre algumas transações irregulares ultimamente, pequenas coisas que não batem muito certo. Devo documentar tudo, mas não confrontá-la diretamente, interrompi. Vamos lidar com isso legalmente e precisamos garantir que ela não possa destruir provas ou roubar mais nada. Na manhã seguinte, sentei-me no escritório de Tom Henderson com meu laptop aberto, mostrando-lhe arquivo após arquivo de provas incriminatórias. Sua expressão ficava mais sombria a cada documento que eu exibia. Isso é extraordinário, disse ele, estudando uma planilha que cruzava os saques falsificados de Raquel com a agenda de viagens de David. O nível de documentação aqui é de qualidade de promotor. Como você compilou tudo isso sem que ela soubesse? O David era metódico em tudo, respondi.
Quando ele descobriu as primeiras discrepâncias, tratamos como qualquer outro problema de negócios, coletamos dados, analisamos padrões, construímos um caso. Só que nunca tivemos a chance de confrontá-la antes de ele morrer. Tom recostou-se na cadeira, sua expressão mudando de advogado para estrategista. Maia, isso vai muito além de fraude civil. Estamos falando de crimes federais, fraude eletrônica, roubo de identidade, conspiração. Isso precisa ser levado ao FBI imediatamente. Eles vão levar isso a sério? Perguntei. Com uma documentação como essa, ele disse, eles vão levar isso muito a sério mesmo. 2 horas depois, eu estava sentado em frente à agente especial do FBI Jennifer Martinez, no prédio federal no centro da cidade. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos com um olhar aguçado que ouvia atentamente enquanto eu analisava meses de evidências. Senhora Collins, disse ela após analisar o disco criptografado, este é um dos casos de fraude mais abrangentes que já vi em anos. Seu falecido marido foi bastante minucioso. Nós dois estávamos, corrigi gentilmente. Era o trabalho da nossa vida que ela estava roubando. O agente Martinez assentiu. Precisamos agir rápido. Crimes financeiros como esse costumam envolver riscos de fuga, principalmente quando o criminoso percebe que foi pego. Você tem algum motivo para acreditar que a senhorita Collins possa tentar sair do país? Na verdade, sim, eu disse, lembrando-me da energia nervosa de Raquel durante a viagem de carro. Ela tem agido cada vez mais desesperada ultimamente e tem contatos em Los Angeles. Talvez ela tenha uma estratégia de fuga planejada. Vamos colocar uma bandeira no passaporte dela imediatamente, disse o agente Martinez. Enquanto isso, preciso que você haja normalmente. Se ela entrar em contato com você, não deixe transparecer que falou conosco. Você pode fazer isso? Concordei, embora a ideia de fingir normalidade com a mulher que me abandonou na beira da estrada parecesse surreal. A primeira ligação de Raquel veio naquela tarde, enquanto eu estava no escritório, trabalhando com Sara para avaliar a extensão total do prejuízo financeiro. Sua voz soou artificialmente doce quando atendi. Maia, querida, eu estava tão preocupada com você, disse ela. Quando você não voltou para casa ontem à noite, pensei que algo terrível pudesse ter acontecido. Onde você estava? Fiquei na casa de uma amiga, menti suavemente. Precisava de um espaço para pensar em tudo. Claro que precisava. Escute, eu também andei pensando, e talvez eu tenha me precipitado um pouco com o cronograma ontem. Se precisar de mais tempo para processar as mudanças na sociedade, eu entendo. Afinal, a família é mais importante que os negócios. A mudança completa no tom dela me disse tudo o que eu precisava saber. Algo a assustou. Talvez ela tenha tentado acessar contas que Sara já havia bloqueado, ou talvez tenha percebido que suas falsas consultas com advogados poderiam ser facilmente verificadas. Você é muito compreensiva, Raquel, eu disse, entrando no jogo. Talvez possamos nos encontrar amanhã para discutir tudo com mais calma. Com certeza, ela concordou, com alívio evidente na voz. Por que você não vem aqui em casa por volta do meio-dia? Podemos almoçar e resolver tudo como uma família deveria. Depois de desligar, liguei imediatamente para a agente Martinez. Ela quer me encontrar amanhã. Ela sabe que tem algo errado. Perfeito, respondeu o agente. Isso nos dá esta noite para executar mandados de busca. Quando você se encontrar com ela, teremos tudo o que precisamos. Na manhã seguinte, meu telefone tocou às 6 horas. A voz de Raquel estava em pânico, sem qualquer pretensão de doçura. Maia, precisamos conversar agora mesmo, disse ela, com as palavras se atropelando. Houve um mal-entendido. As pessoas estão fazendo perguntas sobre irregularidades financeiras, mas eu posso explicar tudo. Podemos resolver isso. Pela janela do meu quarto, eu podia ver veículos do FBI cercando nossa casa. O agente Martinez havia me avisado que isso aconteceria. Desculpe, Raquel, eu disse baixinho, mas acho que é tarde demais para explicações. A linha caiu. 3 horas depois, o agente Martinez ligou para me informar que Raquel havia sido presa no aeroporto O'Hare, tentando embarcar em um voo só de ida para Costa Rica com $300 mil em dinheiro e documentos de identidade falsos.
A justiça, ao que parece, agiu rapidamente quando se tinha 18 meses de provas embrulhadas para presente para investigadores federais. A recuperação dos nossos bens roubados levou mais tempo, mas foi completa. Raquel havia escondido dinheiro em contas offshore, carteiras de criptomoedas e cofres em 3 estados. Tudo foi rastreado, congelado e, por fim, devolvido a Collins Tech Solutions. 6 semanas depois, no escritório de Tom Henderson, assinando os papéis finais que me devolveram o controle total da nossa empresa, senti a presença de David como uma mão quente no meu ombro. Tínhamos construído algo pelo qual valia a pena lutar, e essa luta havia sido vencida com as evidências que ele me ajudou a reunir em nossos últimos dias juntos. Raquel tentará roubar nosso legado. Em vez disso, ela me dera a força para protegê-lo. Na manhã seguinte à assinatura dos documentos finais, entrei no escritório da Collins Tech Solutions como seu único proprietário pela primeira vez. O zumbido familiar dos servidores e o clique suave dos teclados me cumprimentaram, mas tudo parecia diferente agora. Esta não era mais apenas a empresa que David e eu havíamos construído juntos. Era minha responsabilidade, meu futuro, minha chance de provar que a avaliação cruel de Raquel sobre o meu valor estava completamente errada. Sarah estava esperando no meu escritório com um café e uma pilha de arquivos de clientes. Sua expressão era uma mistura de alívio e determinação. Então, chefe, disse ela com um leve sorriso, por onde começamos? A transição não foi tranquila. A perda do David criou lacunas em nossas capacidades técnicas que eu precisava resolver imediatamente. Nossos clientes foram pacientes durante a crise, mas paciência tem limites no mundo dos negócios. Eu precisava de alguém que pudesse substituir o David, não completamente, porque ninguém conseguiria, mas alguém que entendesse tanto as demandas técnicas quanto a cultura empresarial que havíamos construído. A resposta veio de uma fonte inesperada. Marcos Rodrigues foi o melhor amigo de David na pós-graduação e seu parceiro na primeira tentativa de abrir uma startup, 15 anos antes. Quando o empreendimento inicial fracassou, Marcos foi trabalhar para uma grande empresa de consultoria, enquanto David e eu iniciávamos o nosso próprio negócio. Ele acompanhou nosso sucesso à distância. E quando liguei para ele 3 meses após a prisão de Raquel, ele estava pronto para uma mudança. Maia, sinto muito pelo David, disse Marcos durante nosso primeiro encontro. Ele sempre teve muito orgulho do que vocês construíram juntos. Ele costumava dizer que você era a arma secreta que fazia tudo funcionar. Contratar Marcos como nosso novo CTO foi como se David estivesse dando sua bênção do além. Marcos entendia o lado técnico, mas também respeitava a filosofia de negócios que David e eu havíamos desenvolvido. Mais importante ainda, ele trouxe novas perspectivas sobre segurança cibernética que se provariam proféticas. Sabe, disse Marcos durante sua segunda semana, o que aconteceu com Raquel não é incomum. Fraude interna é uma epidemia em pequenas e médias empresas. A maioria dos proprietários não tem ideia de quão vulneráveis são até que seja tarde demais. Aquela conversa plantou a semente para o que se tornaria nossa expansão mais significativa. Eu vivi o pesadelo de descobrir que alguém em quem eu confiava estava nos roubando sistematicamente. Eu experimentei o medo, a traição, a quase destruição de tudo pelo que David e eu tínhamos trabalhado. Mas também aprendi a revidar, a documentar evidências, a trabalhar com investigadores federais para recuperar ativos roubados. Outros empresários precisavam dessas habilidades. Em 6 meses, lançamos a Collins Cybersecurity Consulting, uma divisão especializada focada em ajudar empresas a se protegerem de ameaças internas. Nosso primeiro cliente foi uma empresa familiar de manufatura cujo contador havia desviado $200 mil em 3 anos. A proprietária, Janete Morrison, era uma mulher de cerca de 60 anos que havia construído a empresa com o falecido marido. Ver seu alívio enquanto ajudávamos a recuperar o dinheiro roubado foi como curar um pedaço do meu próprio trauma. Como você sabia? Perguntou Janete depois que identificamos as transações fraudulentas. Como você identificou os padrões que meu próprio contador não percebeu? Porque eu vivi isso, respondi simplesmente. Eu sei como é a traição quando ela vem envolta em falsa simpatia e lealdade familiar. A notícia se espalhou rapidamente na comunidade empresarial de Chicago. As empresas começaram a entrar em contato proativamente, solicitando auditorias de segurança antes que se tornassem vítimas.
Desenvolvemos ferramentas de software que podiam sinalizar transações suspeitas, programas de treinamento que ajudavam os proprietários a reconhecer sinais de alerta e protocolos de resposta rápida para empresas que descobrissem que haviam sido comprometidas. O trabalho era emocionalmente exigente, mas profundamente gratificante. Cada empresa que protegemos, cada roubo que evitamos, parecia uma vitória sobre a mentalidade que quase me destruiu. Raquel me via como fraco, dispensável, alguém cujas contribuições poderiam ser descartadas e apagadas. Em vez disso, eu estava usando a dor que ela causou para construir algo mais forte e significativo do que antes. O crescimento foi notável. Em 2 anos, passamos de uma empresa de 12 milhões de dólares para 20 milhões de dólares, com escritórios em 3 estados e uma lista de espera de clientes buscando nossos serviços de segurança cibernética. Mas os números eram menos importantes do que os relacionamentos que estávamos construindo. Me vi conectando com outras empreendedoras viúvas, mulheres que haviam perdido seus parceiros, mas se recusavam a deixar que o luto definisse seus limites. Formamos uma rede de apoio informal, compartilhando estratégias para administrar negócios sozinhos, enquanto honrávamos a memória das pessoas com quem os construímos. Algumas noites, nos encontrávamos para jantar e conversávamos sobre os desafios únicos de assumir cargos de liderança que nunca esperávamos preencher. Uma dessas mulheres, a doutora Lisa Tim, havia perdido o marido para o câncer 2 anos antes da morte de David. Ela havia assumido a empresa de pesquisa médica deles e estava com dificuldades com relações com investidores, uma área na qual David e eu tínhamos desenvolvido uma expertise significativa. Conheço a ciência melhor do que ninguém, disse Lisa durante um de nossos jantares. Mas quando entro naquelas salas de reunião, consigo vê-los pensando que sou apenas a viúva tentando manter a empresa do marido viva. Então prove que eles estão errados, eu disse. Não com palavras, mas com resultados. Deixe que seu sucesso seja seu argumento. Lisa seguiu o conselho e triplicou o valor de sua empresa em 18 meses. Quando me ligou para agradecer, disse algo que ficou na minha cabeça: você me ensinou que ser subestimado pode ser uma vantagem competitiva. As pessoas revelam suas verdadeiras estratégias quando acham que você não é uma ameaça. Essa conversa me inspirou a criar a Bolsa de Estudos David Collins Memorial, focada em apoiar estudantes carentes em áreas de tecnologia. David sempre acreditou que o talento era distribuído igualmente, mas as oportunidades, não. O programa de bolsa se tornou uma forma de estender essa filosofia para além de sua vida. A primeira contemplada foi Maria Santos, uma jovem de 17 anos da Zona Sul, com habilidades extraordinárias em programação de computadores, mas cuja família não tinha condições de pagar a faculdade. Vê-la se formar 4 anos depois e abrir sua própria empresa de software foi como ver os sonhos de David alçarem voo de maneiras que nunca havíamos imaginado. Enquanto isso, a história de Raquel se desenrolava de forma muito diferente. O agente Martinez me manteve informado sobre os procedimentos legais, embora eu tivesse solicitado um envolvimento mínimo. Raquel havia sido condenada a 12 anos de prisão federal por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração. Seus advogados tentaram negociar um acordo judicial, alegando que ela havia sido dominada pela dor e tomado decisões erradas. Mas a extensa premeditação que documentamos tornou esse argumento impossível. Suas tentativas de contato comigo da prisão começaram 8 meses após o término de sua sentença, cartas cheias de desculpas e explicações, telefonemas que me recusei a atender, até mesmo mensagens trocadas por conhecidos em comum. Raquel queria perdão, ou talvez quisesse semear dúvidas sobre sua culpa. Eu não queria nem seus pedidos de desculpas nem suas justificativas. Tom Henderson me avisou que qualquer contato poderia complicar futuros processos judiciais caso ela recorresse da condenação. Mas, honestamente, meus motivos eram mais simples do que estratégia jurídica. Raquel tentou me apagar da minha própria vida, e eu já não me importava mais com o arrependimento dela ou com o seu destino. A verdadeira revelação veio 2 anos após a sentença, quando eu estava passando de carro pelo local onde ela me abandonara. Eu estava visitando uma cliente em potencial no subúrbio, e meu jipe me levou pela mesma estrada rural onde eu havia parado com meu vestido de funeral, segurando minha bolsa e observando-a ir embora. Parei no local exato, com o cascalho triturando sob meus pneus, exatamente como naquele dia terrível. Mas, ali, sob o sol da tarde, bem-sucedida, confiante e cercada por pessoas que respeitavam minhas habilidades, senti algo que não esperava: gratidão. A crueldade de Raquel tinha a intenção de me destruir, de me reduzir a nada para que ela pudesse roubar tudo que David e eu havíamos construído.
Em vez disso, me libertou dos últimos vestígios de dúvida que eu carregava sobre minhas próprias capacidades. Ela me forçou a me virar completamente sozinha, e eu descobri que era mais forte do que qualquer um de nós imaginava. David teria orgulho do que a Collins Tech Solutions havia se tornado, não apenas financeiramente, mas filosoficamente. Estávamos protegendo outras famílias da traição que havíamos sofrido, criando oportunidades para jovens que me lembravam de nós mesmos quando começamos, construindo algo que duraria mais que nós dois. Às vezes, a maior vingança não é a destruição, é a criação. Raquel tentou destruir o que David e eu construímos juntos. Em vez disso, usei a traição dela como alicerce para algo ainda melhor. Parado naquela estrada de cascalho onde ela me deixou para morrer, sorri e dirigi para casa, para a vida que construí das cinzas da crueldade dela. Esta história de justiça silenciosa fez você torcer pela Maia. Aperte o botão de curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Maia sorriu naquela estrada de cascalho, segurando as evidências que destruiriam os planos de Raquel. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Você já foi subestimado por alguém que achava que você era fraco? Compartilhe sua história. Eu leio todos os comentários. Não perca mais histórias incríveis de vingança como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum post.